Estamos iniciando mais um programa Escola de Paz com um tema de extrema importância, aleitamento materno. E para nos falar sobre esse tema, temos hoje aqui a doutora Carmen Elias, que é presidente do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por aceitar o convite, doutora Carmen. E a primeira pergunta, como é que estão esses índices de aleitamento materno no Brasil? Eu que agradeço a oportunidade, porque é um assunto de alta relevância. Hoje em dia nós sabemos que só o aleitamento materno exclusivo como política pública consegue diminuir os índices de mortalidade infantil. Então isso é uma honra para a gente, glorifica muito o nosso trabalho, a nossa labuta do dia a dia. Com certeza estamos muito melhor do que estávamos há 5 anos atrás, nós ainda não temos um levantamento recente. A última casa de aleitamento exclusivo no Brasil estava em torno de 45% no total, e quando eu falo aleitamento materno exclusivo, quer dizer seio materno exclusivo até os 6 meses de idade, sem introduzir nenhuma forma de alimentos ou líquidos ou chás. Isso aí é o primordial, não só a recomendação do nosso Ministério da Saúde, como a Organização Mundial de Saúde, e é de consenso mundial entre as grandes sociedades, inclusive a Sociedade de Pediatria Brasileira, a SOPERJ, preconizam e dão bastante força. Hoje nós entendemos que além de um alimento completo, alimento em que vai diretamente, o que eu costumo falar para a família, que vai diretamente do produtor ao consumidor, sem atravessador, na temperatura adequada, não tem por que não usá-la. O que nós sempre falamos em relação ao aleitamento, hoje, graças a Deus, a gente já tem pesquisas científicas importantes que validam, que mostram justamente as evidências desse fato. Um exemplo. Nós sabemos, por exemplo, da ajuda do aleitamento materno em diminuir o índice de câncer na mulher. Tem já estudos demonstrando, apontando para isso. A criança que faz uso do aleitamento materno com uma interferência depois na questão cognitiva dela na idade escolar, isso já é um diferencial já comprovado. As doenças crônicas, que muitas delas surgem na infância, já são atenuadas com o aleitamento materno. Então, assim, se é um alimento, se é um ato, inclusive um ato não só de nutrição, como de amor, porque a gente tem uma importância muito grande aí na questão do vínculo. Hoje nós preconizamos, inclusive, não só o Brasil, mas é preconizado mundialmente, inclusive dentro de um programa de reanimação neonatal, que é uma coisa extremamente séria para o mundo, que já diminuiu também a mortalidade neonatal, das crianças aí de 0 a 28 dias. Essa ação de aleitar na primeira hora de vida, ao nascer, demonstra que essa mulher, com certeza, vai conseguir, com apoio, com rede familiar, aleitar seu filho até 6 meses de idade. A gente trabalha com as questões de aleitamento, temos que nos dedicar, e eu penso assim, a todo instante, todos nós temos que estar abordando as questões de aleitamento, multiplicando as informações e valorizando, principalmente a família. No nosso ambiente, às vezes ambiente hospitalar, ambiente de maternidades, nós somos muitos a falar a favor do leite materno, do aleitamento frequente, mas basta às vezes um em casa, numa situação difícil dessa mãe, falar o contrário e sem querer, mas ela querendo o melhor para o filho dela, ela aceitar a opinião. Então, mais uma vez, a gente introduzir, importante, os pais, avós, a família nesse contexto do aleitamento. E quando, por exemplo, a gente pensa assim, em vantagens desse aleitamento, para a mãe são inúmeras. Ela diminui o tempo de sangramento, ela tem até um controle, vamos dizer assim, para a amenorreia dela, em termos de gestação, de não engravidar. Nas primeiras 8 semanas, quase 100% ela não vai engravidar. Até os 6 meses aí diminui um pouquinho essa margem, mas ela tem uma margem de segurança para não engravidar. E além, principalmente, do vínculo. A mulher que aleita e que se mantém ali, que se dispõe, ela, de certa forma, ela olha para o seu filho diferente. E a mesma coisa o filho-mãe. Quando se coloca um bebê no colo,
Aquela distância mais ou menos de 30 centímetros é uma distância, vamos dizer assim, importante para ele, que é onde ele tem o melhor campo visual. E a face humana é o que mais chama a atenção. Às vezes, quando o pai está muito zangado, que o bebê gosta mais de ficar no colo da mãe, a gente diz assim, olha, estando vocês três sozinhos, passa um batom, porque chama a atenção. Ele está acostumado com a face da mãe, é colorida, então ele se sente ali, né, maternando também, paternando esse bebê, né? E a mãe, quando ela tem vontade, a gente tem que partir desse desejo, né? Eu, quando me formei, eu lembro, ficava no consultório esperando um paciente, chegava aquele paciente e eu tinha capacidade de perder o paciente, porque eu queria aleitar e a família não. Isso década de 80, né? Então a gente depois entendeu que cabe a nós dar o alicerce, a informação correta, trabalhar o que for de melhor nessa formação dessa mulher, da segurança, para que ela tenha o êxito nesse aleitamento, né? E hoje a gente sabe que com o correr aí das pessoas da cidade, são poucos os que dedicam no seu espaço de atendimento as informações, porque você não tem muito o que falar, você tem que ter tempo, dedicação para observar. Um exemplo que podemos dar de um insucesso, né, entre aspas, no aleitamento, é a má orientação do profissional. Profissional que não se dedica, que não tem um espaço na sua consulta prolongado para observar uma mamada, ver quais são os fatores que estão acontecendo, quais são as dificuldades dessa mulher em relação àquele momento, ele não está se dedicando o suficiente para que a dupla, profissional e mãe, tenham êxito nesse aleitamento, né? Isso é muito importante, né? A primeira mamada do bebê é muito importante. E quanto mais cedo ela ocorrer, melhor. O ideal é que logo ao nascer ele seja colocado sobre a barriga da mãe, acariciado, colocado para mamar ao peito. Antes do leite descer para a amamentação, a mulher produz o colostro, uma substância rica em alimentos que vão proteger seu bebê contra muitas doenças da primeira infância. São as defesas que a mãe acumulou durante toda a vida e que ela passa ao bebê nessa primeira mamada. O colostro é essa substância que é amarelada e que as pessoas acham que não tem nenhum valor nutritivo e teve uma época que se achava que era pus, aí não davam para as crianças tomar o colostro porque poderia fazer mal. Qual a importância? É a primeira vacina, o colostro? Como é que é isso em relação ao colostro? É a parte nutricional muito importante, porque nessas primeiras horas de vida, essa criança não precisa de grande volume. E ele seria um leite mais condensado. Ela com pouco volume, com pouca quantidade, ela consegue se nutrir. O que dá tempo para essa mãe se estabelecer e estabelecer sua pojadura, que nada mais é do que liberar posteriormente o fluxo do leite. Temos que lembrar que a mãe não precisa guardar o leite no peito, né? Na medida que o bebê encosta nessa mãe, ela manda estímulos para o seu cérebro e aí sim esse leite vai ser produzido. Excepcionalmente, temos mães que não só guardam, não sei como chegam até a extravasar quando está próximo à mamada. Não é anormal também, é correto. Mas o bebê se nutre especialmente, não devemos desprezar. Hoje a gente sabe que cada mulher produz o leite ideal para o seu filho, para a idade gestacional do seu filho. Como assim? Eu tenho uma idade gestacional de 34 semanas, meu bebê é prematuro. Se meu bebê nascer, esse leite está adequado para a nutrição do meu filho com 34 semanas. E essa maturação vai acontecendo junto à criança com todas as necessidades de proteínas, glicose, todas as substâncias produzidas e componentes desse leite humano. Então é importante desmistificar. O colostro é extremamente importante. Com certeza. É o principal alimento do ser humano nos seus primeiros, vamos falar, as primeiras 48 horas até a pojadura, né? Ao nascer, o bebê normal não precisa de alimentos. Ele traz reservas para consumir durante os 3 primeiros dias de vida, durante a chamada perda fisiológica. A rotina de alguns berçários não leva o bebê para a mãe depois do nascimento.
sob a alegação de que ela precisa descansar. Com isso, o bebê pode perder a oportunidade de mamar o colostro. Pior é quando dão ao bebê água glicosada na mamadeira. É um erro grave. O bebê não precisa dessa água e pode chegar para a mamada sem fome, desinteressado, sugando mal, o que pode levar erroneamente ao uso da mamadeira. A sucção do bico da mamadeira e ao seio são completamente diferentes e é mais fácil mamar na mamadeira. É raro, mas às vezes o leite demora 2 ou 3 dias para descer, principalmente no primeiro filho. Ele sempre desce antes que acabem as reservas do bebê. Isso é muito importante. Banhos quentes de banheira também ajudam o leite a descer. Uma expressão estranha, mas muito usada. Por que se diz leite descer? Descer de onde? É bem engraçado, né? Mas é uma expressão já coloquial, não temos que intervir no dito popular. Eu acho assim que todo dito, toda ciência popular tem seu fundamento, né? Eu dizia aí Paulo Freire que ninguém é tábua rasa, então a gente tem que respeitar esses mitos populares, né? Na verdade, é uma fisiologia da mulher. Ela está preparada para um determinado momento, à medida que o bebê abocanha o seu peito, ela manda esses estímulos sensoriais e há liberações hormonais, principalmente aí um grande hormônio que é também conhecido como hormônio do amor, aí a ocitocina, e aí ela libera esse leite, aí sim, quando chegar no peito, que ele vai se transformar em leite e produzir, né? A gente tem isso muito bem claro, de que a mulher que está amamentando com amor é igual ao sucesso, né? A primeira mamada é quase sempre a mais difícil. A mãe pode estar ansiosa, insegura, ainda não sabe colocar o bebê na melhor posição para mamar. E ela se sente desajeitada. Além disso, o bico de seio pode não estar preparado e os seios inchados estão doloridos. É o preço que a mãe que quer amamentar paga para ter um filho bem alimentado. Bem, a volta para casa pode ser um problema, né? Quando você está na maternidade, a princípio tem um apoio ali, você, né, da enfermagem, das pessoas no entorno. Em casa, qual a importância desse apoio, já que nessa fase é a fase que vai se estabelecer definitivamente a amamentação? Como é que é esse apoio às pessoas no entorno, as noites interrompidas, né, de cansaço, como é que se pode ajudar, né? Eu digo o seguinte, quando você dá uma alta segura, e o que é uma alta segura? É uma alta em que você não vai só esclarecer, mas você vai buscar, justamente pela demanda da família, as suas dúvidas. Essa é uma alta segura porque você tenta minimizar aquelas dúvidas, aquelas dificuldades em relação ao aleitamento. E o importante disso é a construção de uma rede domiciliar. Você tem uma avó orientada, um pai companheiro que está aleitando por intermédio de a mãe e uma mãe com vontade de aleitar, você tem já aí 3 fatores de sucesso. Se ela reconhece a importância do aleitamento, se ela recebe o apoio em forma de rede, é completamente, é o campo, né, de melhor atuação. Nós temos que separar um fato, que é o que nós chamamos de um período de tristeza, que é o período chamado blues, não tem tradução, em que em cada 10 nascimentos, 5 ou 7 mulheres podem apresentar essa situação. Que situação é essa? É uma situação de tristeza. Eu conto uma notícia boa para você, mãe, você chora. Eu dou uma notícia triste, você vai chorar da mesma forma. É um pranto, é um momento. Na segunda semana, o leite parece aguado e o bebê tem muita fome. Chora, não aceita esperar. Quando a mulher vence as noites interrompidas, sem dormir, quando não se preocupa com a quantidade e a qualidade do próprio leite, aí começa a amamentar com prazer. Como é que é isso nesse período? Aí você já falou do companheiro, da família, né? Porque também tem aquele lado contrário, né? De avós que já não amamentaram e que ficam ali na cabeça dizendo, não, o leite está fraco, o leite está pouco. Tem que sempre introduzir
a família plena, vamos dizer assim, né? Eu gosto quando no consultório vai aquela multidão, né? Consultório ou mesmo ambiente de trabalho público, vai avô, pai, porque assim você passa uma informação para todos. Aquela informação não precisa ser repetida. E as pessoas que estão ali ouvindo e que entendem a importância, não tem como não ajudar. Por mais que, vamos ser claros, uma avó queira competir com a mãe, ou uma sogra queira competir com a mãe atual, porque eu não aleitei, você não vai aleitar. Não, eu não tive leite, você não... Não é assim. A gente tem que mostrar que é diferente. Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo reage de uma maneira. E hoje, com a grande informação que a gente tem, as mulheres voltadas para o aleitamento, não tem como não dar certo. É praticamente impossível. Se tiver, por exemplo, uma pega de mamada errada, ela vai sentir dor. E nós podemos orientar e resolver esse processo. Porque o aleitamento tem que ser prazeroso. Aonde eu vou aleitar? Você vai aleitar no local que você quiser dentro da sua casa, vai escolher o espaço que melhor você fique confortável. Primeiro, se preocupe em você. Porque você tem que estar íntegra, você deve estar bem, para depois aleitar o bebê. Depois adapta esse bebê. E aí sempre é o sucesso. Por falar em prazer, os seios são uma importante zona erógena da mulher. Não é raro que saia leite do seio quando a mulher chega ao orgasmo. É normal. O que não é normal é a mulher identificar o seu prazer durante a mamada e recusar-se a continuar amamentando, imaginando que aquilo é pecado. Pecado é deixar de amamentar. Amamentar também faz parte da sexualidade e pode levar até o orgasmo, não havendo nada de mais nisso ou qualquer coisa de errado. Principalmente que nós humanos, até em torno aí dos 2 anos de idade, nós temos, vamos dizer assim, um período de prazer, que é o chamado prazer oral. Eu lhe digo que os seios não pertencem à mulher. Os seios é uma extensão do bebê. Não sou eu que estou dizendo isso, é um filósofo, um coach, em que diz, os peitinhos pertencem ao bebê. Estão na mãe, mas ele considera uma posse dele. E ele realmente tem prazer nessa sucção. É muito comum, às vezes, a gente ver um bebê bem aleitado, bem alimentado, ganhando peso e querer sugar roupa, sugar mãos. Isso é o quê? Isso é prazer, é o prazer oral. Ele vai reconhecer tudo levando a boca. Não é fome. Isso é um ato errado que a gente tem que desmitificar. E, às vezes, é uma ponta que, se não bem trabalhada, pode levar ao insucesso nesse aleitamento, né? Na sua opinião, por que é que a taxa de aleitamento materno exclusivo no Brasil é tão baixa? Eu acho que falta, vou lhe ser sincera, acho que falta dedicação do profissional de saúde. Porque se nós temos o saber, se nós temos o conhecimento, por que nós não conseguimos esse sucesso? É por, de certa forma, não estar trabalhando bem essa informação. Muitas vezes nós somos tão tagarelas, falamos tanto, que a pessoa adquire ou absorve talvez 10% a 15% daquilo que é falado. Nós temos que aprender a ouvir mais e trabalhar com as demandas. Não adianta eu me preocupar com um fator quando a preocupação daquela mulher é outro. A gente tem que ouvir, saber escutar e poder ajudar. Nós temos a condição técnica, então temos que atuar mais, temos que abrir mais espaço. E eu estou falando em profissional de saúde, mas não é só o profissional de saúde. Atualmente, por exemplo, eu estou na universidade com um grupo de estudantes trabalhando para orientar agentes comunitários. Toda a sociedade tem que estar imbuída e tem que ser um conhecimento pleno de todos. Não pode existir dúvida no aleitamento. E ainda existe muito. Por isso nós estamos aqui conversando sobre esse tema. A questão do profissional de saúde, realmente ele tem um conhecimento, trabalhar isso. Agora, você não acha que poderia também trabalhar com os adolescentes, com as crianças nas escolas? Tem tanta coisa que deveria ser trabalhada e que criar um desenvolvimento de melhor paternidade nos adolescentes.
Hoje você já tem pequenos núcleos aí falando sobre paternidade, de crianças na escola dando banho em boneco, aprendendo a forma de nutrir, de alimentar, às vezes com fosse uma sopinha, alguma coisa, uma outra faixa etária, né? Mas você já tem esse incentivo, a gente já vê isso no educador. Mas nós, profissionais de saúde, ainda estamos um pouco presos e não abrimos tanto espaço para, por exemplo, observar uma mamada. Não é uma coisa fácil. O bebê tem ali, pelo menos, uns 30 minutos de estabilização naquele peito, de sucção, e você tem que observar, tem que, de certa forma, opinar, ajudar. E são poucos os que fazem isso. A nível público também, nós trabalhamos com números de consulta, né? Nem sempre a qualidade da consulta é tão valorizada quanto o número de atendimentos, né? A gente sabe que existe uma demanda reprimida, mas se ao pediatra cabe a essa função, eu só vejo uma solução: o pediatra trabalhar em equipe multidisciplinar. E ele ser um orientador daquela equipe e ter a função realmente de especialista. Na hora que complicar, ele ter um momento separado para trabalhar essa complicação. É a única solução que eu imagino, porque a nível de consultório, individualmente, o pediatra com a família, a nível público é impossível hoje em dia. É quase que impossível trabalhar a caderneta de saúde, que é um instrumento maravilhoso. Primeira coisa que a gente faz é que a família faça a leitura desse instrumento. Né? Ali tem tudo sobre a vidinha do bebê, esclarece. Né? Hoje em dia, a gente tem que trabalhar muito com o que a gente chama de antecipação. A antecipação é, por exemplo, você receber o casal no seu consultório, no seu ambiente de trabalho, para que ele já receba orientações sobre o que vai acontecer no parto, o que está sendo proposto, como vão ser os primeiros dias do bebê. E aí você já diminui uma grande margem de erros. Consulta pediátrica pré-natal. Seria uma consulta pediátrica pré-natal, né? Que já tem só para dar um exemplo, é muito raro, isso eu tenho pesquisa, é muito raro no Brasil a preparação do peito da mãe para a amamentação. E, no entanto, às vezes é fundamental que isso ocorra. Essa preparação hoje ela é bem mais simples, né? Não há, eu diria que seria muito raro o profissional de saúde examinar o peito. Tá? Ele olha, vamos dizer assim, regionalmente, do umbigo para baixo. Né? E essa preparação, antigamente era massada, não há tanta necessidade disso. O importante também é, na hora do nascimento, essa mulher saber lidar, mesmo que ela não tenha um mamilo, vamos dizer, protuso, preparado, as primeiras sucções, com uma boa pega, vai preparar. Pode ter algum grau de dificuldade, mas isso se modifica. Porque se tiver, por exemplo, durante a gestação, alterações mamárias importantes, elas vão ser notórias e deveriam ser esclarecidas para ela como fazer após o nenê nascer, o bebê nascer. Isso não acontece. Nós temos que trabalhar a informação, porque a gente não vai poder intervir muito se ela tem um mamilo plano. Não pode se fazer nada. Vai se trabalhar com massagem, que não vão ter tanta eficácia, ela vai saber sim e conhecer que o aleitamento dela vai ser uma forma diferenciada, vai ter uma forma diferenciada que ela precisa ser acompanhada mais de perto. Né? Nós temos que ter sim a parcimônia de acompanhamentos semanais ou visitas domiciliares, que já acontece só para as questões do aleitamento, inclusive com equipes interdisciplinares, tendo o pediatra, a enfermeira, um consultor em aleitamento, que já está se multiplicando bastante na nossa cidade. Isso é bom, né? Esse conhecimento tem que ser multiplicado. E essa questão do acompanhamento semanal, né? Você mostrar o peso, né? Porque a mãe fala assim, o leite está muito fraco, bota na balança, subiu de peso. Mais convencido do que isso. O senhor pontuou uma coisa muito importante, que é aquela perda fisiológica nos primeiros dias de vida. O bebê nasce com determinado peso, pode perder até 20% desse peso e as pessoas depois ficam na ansiedade dele recuperar esse peso. A gente tem que dar um tempo para ele. Em medicina, 2 não dá 4, talvez. Pode dar 5, 6. Então, a gente tem que trabalhar com as orientações, com a vigilância, para que essa mulher se sente segura. A balança digital, por exemplo, ela às vezes deixa a gente numa sinuca, né? Porque nós estamos vendo que o bebê está bem e tal, e vamos supor que ele empacou no peso. O peso ali é só um detalhe. Então,
Então, a gente tem que ser o convincente, ter a convicção suficiente de mostrar a ela que o fato daquele período não ter ganho em peso é um mero detalhe. Acho que isso vai ser diferente. As balanças mecânicas, a gente podia dar uma somada, né? Dizer, não, ganhou mais 10 gramas aqui e tal, porque sabia que aquilo ali é um fato isolado, né? Importante, assim, o profissional ter segurança, o profissional passar segurança para a família e ela entender que está fazendo o seu melhor. O que eu estava falando da observação da mamada é vital. Existem condições clínicas para a gente observar se o bebê está abocanhando corretamente o seio da mãe. Ele não pode, tem uma posição correta para colocar. Alguém aqui come de lado? Com a cabeça para o lado? Não, né? Como é que um bebê vai mamar se ele estiver de frente e a cabeça voltada só para o seio? Ele vai ficar com dor, com tensão, retenção de região escapuloperoneal, precisar até às vezes de acompanhamento. Então, isso tudo são detalhes que como é que você resolve? Só com observação. Se não observar o que está acontecendo para poder oferecer alguma orientação, não vai resolver. A consulta por telefone, jamais, né? Tem que se ver o que está acontecendo para poder melhor orientar. E hoje os pais estão muito seguros. Por incrível que pareça, eu tenho um grande número de pais que são eles que ligam para mim, não são as mães, não. E não é porque a mãe esteja ocupada, não. É porque ele quer ajudar, quer colaborar, quer poder entender o que está acontecendo. Isso é legal, né? É a paternidade aí com responsabilidade, né? Paternidade, como a gente chama, responsável, né? Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos com a Escola de Pais. Bebês que mamam no peito são mais fortes, menos sujeitos a doenças, mais tranquilos, desenvolvem-se melhor e provavelmente serão mais inteligentes, embora esse conceito seja subjetivo e não científico, mas serão mais felizes. Tá certo, doutora Carmen? Geralmente serão mais felizes? Certíssimo. E hoje nós já temos evidências, sim, de que o intelecto desses bebês que sugam o seio materno exclusivo até 6 meses de idade é um intelecto privilegiado. Tá? Isso é muito importante a gente divulgar que vai acontecer sim um destaque na idade pré-escolar e escolar dessa criança perante as outras. Sem falar no restante, né, das proteções, aí, o leite tido como uma vacina, interferindo nas infecções. A mãe, aquela amidalite, aquela doença de pele que ela teve na sua infância, ela guardou linfócitos e agora ela está mandando essa defesa através do leite para o bebê. Isso aí é fenomenal, é um leite rico, é um produto que não tem imitação, né? Hoje a indústria, a tecnologia não consegue imitar o leite humano, assim como não consegue produzir o sangue, né? Então a gente tem que valorizar cada vez mais essa substância, esse líquido branco que sai no corpo humano. E eu acho que a mulher brasileira está aprendendo isso. A Organização Mundial de Saúde dá 6 conselhos básicos sobre o aleitamento materno e informa: 1. O leite materno exclusivo é o melhor e mais completo alimento para o bebê nos primeiros 6 meses de vida. 2. O bebê deve começar a mamar imediatamente após o nascimento para aproveitar o colostro e ajudar a descer o leite. 3. Não existe leite fraco. É praticamente impossível que uma mulher engravide sem produzir o leite suficiente para amamentar o seu bebê. 4. É importante que o bebê sugue com frequência para estimular a produção de leite em quantidade suficiente para suprir suas necessidades. Além disso, mamar bastante estimula a fala. 5. Mesmo não sendo mais a alimentação exclusiva do bebê, a amamentação pode prosseguir até os 18 meses. 6. E atenção, o uso de mamadeira pode causar doenças graves e até a morte, no caso de falta de higiene, ao lidar com o leite e na limpeza da mamadeira e do bico. Além disso, a mamadeira prejudica o desenvolvimento afetivo do bebê. Hoje já não se discute mais o leite materno. É o alimento ideal para o bebê pela quantidade e pela qualidade de nutrientes, que nunca são os mesmos em outros tipos de leite. Mesmo hoje está proibido se falava em leites maternizados, que não se pode nem mais utilizar esse termo hoje em dia, não é isso? Nem leite maternizado, nem leite fortificado.
é leite humano, leite ideal, né? E frisar que nunca, pelo amor de Deus, introdução de bicos, principalmente no primeiro mês desse bebê. Se introduzir qualquer forma de bico, mesmo que seja um único complemento em uma maternidade, isso vai prejudicar o bebê. Ele tem essa memória. Quando ele suga um bico artificial, ele só comprime e esse leite cai. Antigamente você ainda virava para baixo e gotejava direto. O risco de aspiração desse líquido, de distúrbios de mastigação e de deglutição, principalmente de sucção e deglutição, vão acontecer. Já o bico do seio, ele tem que tracionar, pulsionar, para depois eliminar. E ele encostando a boca na auréola da mulher, você tem glândulas sensíveis ali que vão mandar o estímulo para o cérebro. E aí sim, esse volume de leite vai descer. A natureza é tão sábia que sabe que o nosso bebê, ele fica mais esperto à noite. Ele dorme durante o dia, ele está fazendo a troca do dia pela noite, durante um período de sua vida, e ele dorme durante o dia e fica bem mais esperto à noite. E fisiologicamente, a mulher produz muito mais leite no período da noite do que do dia. Então, ele acompanha isso aí, isso é dinâmico, né? A natureza é assim. E nós temos que, inclusive, orientar essa mãe. Na hora que ele descansar durante o dia, descanse também, repouse também, nem que seja deitada lendo uma revista, porque você vai estar mais alerta à noite, quando ele vai solicitar mais a mamada ao peito, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que estar sempre frisando é que ele mantém esse olhar, ele de certa forma fica mais estimulado no período da noite e ela está ao contrário, né? O ciclo humano já está a farol baixo, já está numa fase de menor atividade, né? Então, isso tem que ser muito bem esclarecido, que não vai durar uma semana não, vai durar bem mais, né? E a gente tem que entender isso, apoiar, né? O pai tem aquele período dele liberado, mas aquele período é muito pouco, logo acaba. E ele trabalha o dia inteiro, volta rapidamente, ele entra, vamos dizer assim, na sua vidinha do dia a dia. E ela se sente só, né? Então, tem que entender que é um período de sacrifício, que algumas noites de madrugada ele vai acordar também, nem que seja para dar apoio, né? Para que ela não se sinta só. Existem algumas situações que a gente chama atenção até para a importância desse apoio, que às vezes a mãe muito sonolenta, ela pode se distrair. Então, jamais beber na cama dos pais, né? Porque a gente pode encontrar aí um final não muito feliz, porque as pessoas adormecem estão cansadas, adormecem pesadamente e podem machucar esse bebê. Nós já acompanhamos alguns casos, mas isso aí é a raridade. Ninguém aqui, é igual aquela história, que uma galinha pisa em cima de pintinho, né? Nenhuma mãe vai maltratar o seu filho, né? Então, só a gente tomar cuidados e ter atenção. Estamos encerrando aqui mais um Escola de Pais, agradecendo muito a presença da professora, que foi muito interessante para nós. Muito obrigado e vamos continuar com esta série de programas sobre alimentação ao peito. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.